vagabundo, canalha. Foi isso que eu falei na manifestação, umas verdades para Eduardo Cunha, ele não gostou. Agora olha isso aqui, ó. Eduardo Cunha vai acionar o STF contra Cleitinho. Olha o medo que eu tô de você, Eduardo Cunha. Inclusive, você me chamou de desqualificado, né? Deixa eu mostrar quem que é desqualificado aqui. Corrupção na Caixa rendeu 105 milhões em propina para Gedel e Cunha, diz a PF. Você vai processar a PF também? Exclusivo, Eduardo Cunha cobrou 52 milhões em propina para liberar dinheiro de FGTS, diz a PGR. Você vai processar a PGR também? Recordar é viver. Suíça bloqueou 5 milhões de dólares de Eduardo Cunha e de sua mulher. Vamos recordar mais. Nova denúncia contra Eduardo Cunha revela a rotina de luxo da família em viagens. Para finalizar, gente, olha aqui, Eduardo Cunha é condenado a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro e corrupção passiva. E eu que sou desqualificado, eu quero falar para você que você vem quente que eu estou fervendo. Eu não tenho medo de você. E eu só estou começando, porque esse cidadão, essa vossa excelência que foi presidente da Câmara, quer voltar para a cena do crime. Ele quer ser candidato a deputado federal o ano que vem por Minas Gerais. Pois eu quero te falar que aqui o povo mineiro não vai votar em você. Eu só estou começando. Vem quente que eu tô fervendo. Vamos pra cima, tamo junto. Ministro Alexandre de Moraes, recordar é viver. Olha isso aqui. A Polícia Federal autorizou a permanência dos jornalistas por 2 horas numa sala preparada para a entrevista. Por um protocolo de segurança comum a todos os presos, todos tiveram que ficar a 4 metros de Lula. A entrevista foi concedida após autorização do Supremo Tribunal Federal. A entrevista foi concedida através da autorização do Supremo Tribunal Federal. Agora olha isso aqui, gente. Em nova decisão, Moraes proíbe Bolsonaro de dar entrevista. Para vocês entenderem, Bolsonaro não está nem preso. E o Moraes agora não quer que dar nem entrevista. Mas o Lula, ele estava preso e o STF autorizava o Lula a dar entrevista. Vocês estão vendo que são 2 pesos e 2 medidas? Isso é tudo perseguição. Você pode até não gostar do Bolsonaro, é um direito seu. Isso mostra a perseguição que tem em cima do ex-presidente Bolsonaro. E a única maneira que a gente tem de resolver esse problema no país é pedindo o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Se você concorda comigo, compartilha esse vídeo para todo o Brasil e cobre de uma maneira respeitosa do seu senador que ele também se manifeste a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Porque eu quero. E o Brasil quer também. Tamo junto. Tem gente ainda acreditando que houve uma tentativa de golpe e nós, repito, nós temos que ficar aqui, né, catando detalhes. Alguém falou isso, que prova que não teve. Gente, eu acho tão absurdo nós termos que ficar afirmando que não houve tentativa de golpe. Meu Deus do céu, a que ponto nós chegamos? Como é que as pessoas concebem uma tentativa de golpe com um presidente que transferiu o controle das Forças Armadas para o seu sucessor antes de entregar o poder e sem ter a obrigação de fazê-lo? Como é que você concebe uma tentativa de golpe com o presidente deixando a presidência para dar o golpe? Isso é insano, gente. Isso é absurdo. As câmeras que filmaram o dia 8 de janeiro sumiram grande parte delas. As câmeras que iriam mostrar que o Flávio Dino estava assistindo de camarote a invasão sumiu, desapareceu, gente. E aí eu posso falar de centenas hoje de situações que evidenciam que tudo isso é manipulado. Se os poderes quisessem se proteger da invasão, eles tinham se protegido. Eles deixaram a invasão acontecer para que tivesse uma narrativa, para perseguir os opositores. Está claro isso. Se você tem um mínimo de lógica e racionalidade, você não pode levar isso a sério. Como é que você concebe um processo judicial em que o delator foi torturado, foi feito pesca probatória, ele foi preso por causa de um cartão de vacina para ficar preso e pressionado a delatar um outro caso que não tinha nada a ver com o cartão de vacina, e ele admite isso inúmeras vezes. Eu estou sendo forçado a falar aquilo que não aconteceu. Ele já falou isso literalmente. E as pessoas continuam, muita gente, levando isso a sério. A única explicação para isso é aquele fenômeno psicológico chamado dissonância cognitiva. Inclusive, todos nós estamos sujeitos a ele, tá? É bom que você estude sobre esse fenômeno para que você blinde a sua mente, ou tente pelo menos blindar a sua mente, para que isso não aconteça com você. Você já investiu tanto a sua vida e as suas convicções em algo, se algum dia alguém vier e falar para você que aquilo é mentira, a sua mente cria, o seu corpo, a sua fisiologia, cria um mecanismo para você não enxergar a verdade, que a verdade vai lhe fazer sofrer, a verdade vai doer muito. Você admitir, por exemplo, que gastou 20 anos da sua vida sendo militante do Lula e depois descobre que ele é ladrão. Você foi pra rua, você pintou a cara, você balançou bandeira, você tomou chuva, tomou pancada da polícia, participou de manifestações, de quebra-quebra, defendendo o Lula. Aí chega um dia, alguém prova pra você que o Lula, na verdade, é um ladrão mentiroso. Você não vai acreditar. Sua mente vai criar esse mecanismo, uma dissonância cognitiva, pra você não acreditar. É a única explicação que eu encontro, né, pra que pessoas acreditem nessa narrativa. A verdade tá clara, evidente, cristalina, saltando diante dos olhos, não há dúvidas. Mas as pessoas adulteram a realidade, vendem uma realidade adulterada, as pessoas compram e acreditam que houve uma tentativa de golpe. E nós estamos aqui tendo que nos defender o Bolsonaro, dizer, olha, não, gente, está provado. Como, gente? Pelo amor de Deus, como é possível as pessoas estarem acreditando nisso? O problema hoje que está sendo entregue a todos nós, governadores da centro-direita no Brasil, é que nós salvemos o Brasil. E para salvar o Brasil, nós temos que derrotar o Lula no segundo turno nas eleições de 2026. E para isso,
nós temos a convicção hoje que nós não vamos nos dividir. Teremos vários candidatos no primeiro turno, mas com a convicção e a certeza de que nós levaremos, tá certo? Esse processo de se unir, se aglutinar todos no segundo turno, isso é ponto pacífico entre nós, certo? Em todas as conversas que nós temos, frequentemente nos reunimos, amanhã mesmo vamos nos reunir novamente. Agora, dentro disso, isto sendo o principal, né? A partir daí, por exemplo, eu já disse claramente, olha, se eu chegar ao governo, o primeiro ato meu como presidente da República vai ser anistiar todos do 8 de janeiro, extensivo ao presidente Bolsonaro. Então, assim é o processo democrático. Ou seja, você não tem como antecipar decisões antes que você cumpra as regras das eleições, onde a população, sabendo das posições colocadas por nós, a população vai votar sabendo dessa condição que vou levar na campanha e que já me coloquei em relação a este assunto. E como tal, derrotando Lula, se instalando no governo, anistiando todo o 8 de janeiro, extensivo ao ex-presidente, nós pacificaremos o Brasil e aí sim vamos governar como eu sempre governei, com a experiência que tem, aglutinando os poderes, chamando o Congresso Nacional, chamando o Tribunal de Contas, o Supremo Tribunal, convivendo com os poderes e podendo chegar a uma gestão que seja eficiente para o Brasil e não ficar 2 anos e meio. Nós ficamos discutindo a anistia de 8 de janeiro e os próximos 1 ano e meio vai estar discutindo o tarifaço do Trump. Então, tudo isso é uma estratégia política que o presidente Lula criou para que ele possa voltar a ter algum nível de debate com a população brasileira. Olha, pretendo, mas isso não é o caso mesmo, que vocês têm que entender o que está acontecendo. Pelo amor de Deus, vocês fazem ideia do que está acontecendo? É muito claro. O ministro Alexandre de Moraes já desbordou todas as legalidades constitucionais e tem a mídia aplaudindo isso ainda, gente. Vocês não vão acordar, não? Vocês não estão vendo que é um único ministro fazendo um bando de atrocidade jurídica? Que qualquer aluno do primeiro período de direito sabe que está errado e vocês estão aplaudindo ainda? Vocês sabem o que está acontecendo? Vocês sabem o que vai acontecer daqui a 10 anos se houver essa escalada por uma única pessoa na corte? Ele tem 8 pedidos de impeachment, 9 com o que eu protocolizei hoje. Vocês sabem como que nasceu o inquérito 4781? Vocês têm ideia do que é? Nasce de ofício. Não pode abrir inquérito de ofício. Eles usam o artigo 43 do Regimento Interno do STF. Eles falam que o crime, quando é cometido nas dependências do Supremo, pode-se abrir um inquérito como qualquer tribunal, ok, concordo. Mas em acórdão eles confundem jurisprudência com dependência. Não tem nada a ver. Isso é pueril, isso é inepto. Qualquer um sabe que não existe esse tipo de interpretação jurídica. O regimento deles é diante da Constituição de 88, à luz da Constituição de 69. E eles não aplicam mais a lei, que é pátria, que é o Código Penal e Processo Penal. E tá todo mundo aplaudindo, gente. Ele está prendendo parlamentar por opinião. A letra de lei é taxativa. Não há interpretação. Qualquer imbecil sabe isso. Desculpem o termo. Quando tem como julgar ou como tem algum tipo de subjetivação na lei, você pode até interpretar dentro daquele limite. Agora o juiz, Alexandre de Moraes, juiz, não, advogado paulistano catapultado ao cargo de ministro. Quando ele quer fazer a lei à maneira dele, ele preenche uma lacuna com o que ele entende. O magistrado, ele é inimigo do Brasil se ele não conseguir cumprir a lei que é positivada. O magistrado, ele tem que cumprir o que o legislador faz aqui. Ele é escravo da lei que nós fazemos através do voto de vocês. Agora, se vocês aplaudem, né, decisões monocráticas e ilegais inconstitucionais, se vocês aplaudem censura, se vocês aplaudem um avanço totalmente draconiano sobre os outros poderes, vê o presidente da República como é que é perseguido por ele. E vocês vão aplaudir, gente? Pelo amor de Deus. Sai a capa amanhã, deputado ataca a democracia. Ataque à democracia é um ministro vir aqui e fazer lobby para reprovar uma PEC de mais transparência nas eleições. Isso é um ataque à democracia. Um ministro ligar para deputado e falar, vota por uma prisão. Pô, mas é ilegal. Não, mas vota pela prisão. Ah, vou bater palma aqui, é um genocida. Ah, eu não vou entrar nesse quesito, mas também se eu falar todos os meandros da casa fica complicado. Eu vou demandar aqui 24 horas para poder falar. Mas a questão é que é um fato. Agora, a gente não pode fazer isso e permitir que a democracia sofra esses arroubos e o ministro continue lá, ó, vitalício. Quem indicou esse cara? Por que ele mentiu no currículo para poder passar na sabatinada do Senado e depois desmentiu? Por isso só já deveria ser empichado. Anote aí, o maior estelionato eleitoral da história do país, porque ele está deixando o povo acreditar que todo o mal do mundo é o Bolsonaro e que nós vamos derrotando o Bolsonaro, o paraíso desce com picanha e cerveja para todo mundo.
O que é uma grosseira mentira, ele não tem a menor noção do tamanho do buraco, da crise brasileira estrutural, do problema do engessamento das coisas para não deixar ninguém fazer nada se não tiver autoridade para fazer a mudança. E ele está agarrado num conchavo mesmo, que até ministro do Supremo já está sendo discutido quem é aqui em São Paulo. Vai entregar o Ministério da Fazenda para os banqueiros, igual o Bolsonaro, vai pegar essas políticas identitárias, entregar para o PT fazer discurso e botar negro na cadeia dizendo que defende negro, vai pegar o orçamento e entregar para o Centrão e ele vai passear no estrangeiro, fazendo de conta que é um estadista inocentado. Anote, eu vou voltar aqui para a gente conversar. O crime organizado descobriu que lavar o dinheiro por meio do setor de combustíveis era um grande negócio. A gente, desde 2023, está trabalhando na área de inteligência para mapear essa situação. A gente falava do ecossistema criminoso do centro da cidade de São Paulo e nós entramos. A gente falava da atuação do crime organizado no setor de transporte público, nós entramos. A gente denunciava lá atrás a atuação do crime organizado no setor de combustível, nós entramos. E existem outros setores que o crime organizado tem atuado, que a gente já está mapeando e nós vamos entrar também. O Brasil, infelizmente, tem muitas brechas para isso. Então, muito dinheiro do tráfico internacional de drogas estava sendo lavado no setor de combustíveis. E preocupou que a gente começou a perceber que esse negócio estava crescendo. Eles estavam se ampliando para postos, para distribuição, para as usinas, de beneficiamento, para as usinas, por exemplo, de etanol. Então, foi deflagrado aí um grande trabalho de inteligência, que começou aí com a condução do GAECO, do Ministério Público aqui de São Paulo, com a Polícia de São Paulo. Então, houve uma sinergia grande. Esse trabalho foi se expandindo, porque muitas vezes o produto que é fraudado é internalizado por vários portos brasileiros e daí é espalhado para vários estados. Obviamente, o estado que mais sofre com isso é o estado de São Paulo. E essas operações ilícitas foram sendo mapeadas e a gente teve a eclosão dessa operação hoje, da Carbono Oculto, que é uma resposta do estado com relação a essa inserção do crime no setor de combustíveis. Então, são mais de 120 operações de busca e apreensão no estado de São Paulo, somente no estado de São Paulo, mas ela transcorre em 7 estados da federação. Então, nós temos a operação no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, no Mato Grosso do Sul, Goiás. E o objetivo é justamente coletar informações, computadores, telefone celular, para ver como essa organização está se relacionando e que subsídios a mais a gente vai ter para continuar aprofundando, levando pessoas à prisão. Só de bens bloqueados do estado de São Paulo a gente está falando de 7 bilhões de reais. Se fala que esse grupo pode ter fraudado aí mais de 70 bi em impostos, mas a evasão fiscal pode variar aí da casa de 25, 30 bi por ano. Então é algo extremamente significativo. Existem algumas medidas que precisam ser tomadas e eu espero que essa operação desperte o interesse do Congresso Nacional para aprovar algumas medidas. Por exemplo, a medida do devedor quanto mais está no Congresso já há algum tempo, ela precisa avançar, porque é mais um instrumento que o Estado vai ter para conter o avanço do crime organizado nesse setor, que é super importante. E a gente está dando uma demonstração que não existe lugar que a gente não vá atacar o crime organizado.